Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma grande satisfação. Estamos aqui reunidos virtualmente para mais um estudo do Guia Vida no Campo, né? Já estamos aí na terceira lição. Se você está acompanhando pelo YouTube, tem interesse, né, em fazer parte aqui da nossa sala Zoom, dar também as suas contribuições, receber esse material, né, um PDF, esse guia de estudos, basta deixar uma mensagem aí, deixar um comentário com seu contato, ou entrar em contato conosco pelo e-mail, está aí na descrição. Iremos então nos reunir, né? Você aí que nos acompanha apenas pelo YouTube, estará então no nosso próximo encontro aqui pelo Zoom. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos em boas condições, em liberdade, de estudarmos a Tua palavra. Abençoe ricamente todos aqueles que estão aqui nessa sala Zoom e aqueles que também assistirão pelo YouTube. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vou aqui espelhar mais uma vez tá? O nosso guia de estudos. Temos aqui a lição 3. É essa a estrutura, tá? Temos ali o título, um verso áureo, uma leitura introdutória e depois perguntas e apenas textos do Espírito de Profecia, textos da profetisa Ellen G. White, né? Lembrando aqueles que não estão habituados, essas siglas aqui podem ser consultadas no site dos escritos de Ellen G. White. Todas essas referências aqui foram checadas, tá bom? Então temos aqui a sigla do livro, como aqui Patriarcas e Profetas, página 180, parágrafo 4, ok? Então é isso, esse material é distribuído gratuitamente. Se você souber de alguém que está comercializando esse material ou algum material similar, né, que foi copiado, plagiado, entre em contato conosco porque a venda é expressamente proibida. Isso aqui foi fruto de trabalho voluntário, contribuímos aí até com a revisão desse material, né? Temos ali algumas ilustrações também. E, repetindo, então, é um material que deve ser distribuído exclusivamente de graça, tá bom? De graça receber e de graça dai. Muito bem, temos ali o título, né? A saída do povo de Deus do Egito para o campo, coincidentemente, ou nem tão coincidentemente assim, né? A providência pode ter nos direcionado. Estamos estudando esses assuntos também na lição da escola sabatina, ok? Estamos aí, hoje é dia 8 de agosto de 2025, nós temos estudado esses assuntos, porque estamos estudando o livro de Êxodo neste trimestre. E aí temos Romanos 15, verso 4, é um texto que eu gosto muito, né? Particularmente por ser professor de história, né? Porque tudo que dantes foi escrito, toda a história, todos os escritos que nós temos, particularmente aí os escritos da Bíblia, tudo foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando nós, então, vemos um quadro aí tão triste, né, de tantas pessoas professamente cristãs no desânimo, deprimidas, é, sem uma palavra ali de conforto, sempre cabisbaixas, sem esperança. Olha, isso é um sinal de que talvez essas pessoas não estão se fixando ali naquilo que foi escrito. Porque tudo aquilo que foi escrito para que tenhamos paciência e consolação, para que tenhamos esperança, como nós vemos aí nesse texto de Romanos 15, verso 4. Então, que cada um faça essa análise de consciência, né? Eu tenho dedicado tempo a ler a Bíblia, a ler o Espírito de Profecia, porque tudo foi escrito, então, para que tenhamos esperança, tá certo? Vale a pena também estudar a história, tá? Porque a história é a confirmação das profecias. E a profecia é uma antecipação da história. Então, ao estudar a história, vemos ali a mão de Deus, cumprimento ali fiel das profecias, como as encontramos na Bíblia. E aqui a leitura introdutória: o povo de Deus tem que ser um povo peculiar, santo, distinto do mundo em prática e caráter,
diferenciado de todos os religiosos de hoje. O povo remanescente precisa ser diferente. O mundo precisa olhar para nós e ver que somos diferentes, certo? No trabalho, na faculdade, nas relações familiares, em tudo precisamos nos diferenciar, não apenas dos ímpios, porque isso daí é óbvio, né? Mas nos diferenciar dos religiosos, né? Das pessoas das demais denominações aí, tá bom? Precisamos realmente ser um povo, então, distinto. Muito bem. Sobre o primeiro tópico, mesmo essa parte introdutória ainda, quem gostaria de comentar, dar aí sua contribuição, né? Esse primeiro tópico aí tem o título Saindo. Vou deixar aqui de espelhar a tela, né, para ver os irmãos, aqueles que quiserem aí abrir a câmera. Sejam todos bem-vindos. Depois de muitos anos de paz e prosperidade, porque o povo de Deus tornou-se escravo no Egito. Rafael, Pois não, pode falar. às vezes eu vejo algumas pessoas mais preocupadas em procurar citações das pessoas que ficarão nas cidades do que entender a forma como que ela pode ir para o campo. Parece que quer encontrar algo para não ir. Eu sei que todas as pessoas têm um tempo, Deus vai tocar nas pessoas. Eu também dizia que não queria ir para o sítio, e de repente Deus tocou e eu quero ir. Ainda não fui, mas eu quero ir. E foi de uma forma assim que não tem volta a decisão. Mas eu vejo muitas pessoas assim tentando encontrar argumentos para não ir. Isso é triste, né? É triste e é, isso acontece mesmo com pessoas que estão lá no nosso grupo, né? Preciso relatar algumas pessoas, né? Que parece que entram no grupo com esse Uhum. interesse. E por mais que a gente apresente aquele texto, né, que diz que alguns vão até permanecer, não é um incentivo para permanecer, mas devido às circunstâncias, né? Alguns até especulam que serão pastores, obreiros que ficaram ali por último, dando o alerta, enfim. Pessoas que vão se converter na hora undécima, né? Ali no finalzinho, ali no alto clamor. Então, ainda estarão na cidade, mas não é de modo algum um incentivo para as pessoas ficarem na cidade, porque Ellen White diz que será cada vez mais difícil, né? E, olha, essa história do povo hebreu, a história do cativeiro egípcio, né? A gente pode tirar muitas lições e a gente deve tirar muitas lições espirituais para nós. O povo se afastou de Deus, foi submetido, então, a uma escravidão, cruel no Egito. O povo ficou ali por séculos. E esse povo se habituou à escravidão. Esse povo, mais do que a escravidão física, né, a mentalidade, o espírito desse povo foi escravizado, assim, totalmente, né? De modo que a primeira dificuldade que surgia no deserto, eles falavam em voltar para o Egito, né? Já parou para pensar? Que coisa lamentável, né? Poderiam ter dificuldades no deserto, mas eram livres. Eram livres. E no Egito eram escravos, estavam debaixo ali do chicote ali de um capataz, né? Mas a mentalidade escrava. Por quê? Porque no Egito tinham algumas comodidades, uma civilização. Então, tinham ali algumas facilidades, algum conforto, vamos dizer assim, né? Até mesmo a questão da alimentação, que eles relatavam e tudo mais. E na cidade nós temos também muitas comodidades que nos aprisionam, que nos escravizam, né? E a gente reluta em se libertar não só da cidade, mas da mentalidade, né, da cidade, né?
Bem, agora o que despertou o povo hebreu a sair do Egito, né? Ellen White diz: em sua angústia clamaram ao Senhor, pedindo o livramento do jugo egípcio. Então, teve lá um momento que eles estavam sofrendo, né? Uma cruel ali escravidão, o faraó aumentando ali o fardo deles cada vez mais, de modo que clamaram a Deus e Deus enviou Moisés, né, Arão, para libertá-los ali, para serem, né, os meios pelos quais Deus iria libertá-los, né. O propósito de Deus em levá-los para Canaã. Deus tirou do Egito os israelitas para que os pudesse estabelecer na terra de Canaã como um povo puro, santo e feliz, né. Essas três características aí chamaram a minha atenção, né, porque esse também é o ideal de Deus para todas as épocas, para nós também. Um povo puro, santo e feliz, né? Pureza, santidade e felicidade estão escassos hoje, né? Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, poluído. Então, a vida no campo nos proporciona, né, um meio de estarmos nos separando realmente desse contexto urbano tão atribulado, tão poluído, né? E termos ali uma vida em meio à natureza, uma vida de santidade. Muito bem. Mais algum comentário? Tópico 2. Para onde vamos? Maciela está aí? Oi, boa noite, feliz sábado a todos, paz do Senhor Jesus para todos. Vamos lá, né? Tópico 2. Para onde vamos? Eis a questão, né? Então, aqui o povo de Israel, eles foram chamados, né, para sair do Egito. E esse também é o chamado de Deus para nós, como Rafael estava falando agora mesmo, né? Nos chama, nos tira a mensagem de vida no campo tem o objetivo de nos tirar da cidade no sentido do pecado, né? De como a cidade nos impulsiona a afastar de Deus, realmente. Então, aqui, essa lição muito interessante, vem fazendo o comparativo, né? Como que o povo do Egito, né, foi chamado e como que Deus nos chama hoje a sair também do Egito, né? Dessa situação pecaminosa que a cidade está inundada. E aqui é interessante que Deus nos chama para sair das cidades, assim como chamou o povo para sair do Egito, mas com um propósito. Qual era o propósito? O propósito era que o povo de Deus pudesse ser luz. A intenção era que eles pudessem ir e influenciar outras nações com uma vida de santidade e de obediência aos mandamentos do Senhor. E esse é o mesmo chamado que Deus tem para nós. Ou seja, por que a vida no campo? Porque é o local mais propício que temos para sermos santificados e assim termos o poder de Deus para levar essa luz ao mundo, né? É o que 1 Pedro 2,9 diz sobre esse chamado. Então, para onde vamos? Para um local onde podemos nos preparar e sermos essa luz para pregar o evangelho ao mundo, restaurar as muralhas, né? E aqui, Ellen White vem falando no Lar Adventista. É desígnio de Deus manifestar por meio de seu povo os princípios de seu reino, a fim de que lhes seja possível revelar esses princípios na vida e no caráter. Ele deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo.
Então, a irmã estava falando agora há pouco sobre a justificativa e tal, e esse texto aqui sobre separar-nos, né, dos costumes, hábitos e práticas do mundo, eu acho que a maior dificuldade que o meio adventista, né, e até outros não adventistas mais religiosos, que algumas igrejas, tá, gente, eu conheço muitas igrejas que têm também o chamado de vida no campo, tá? Tem muitas igrejas que estão pregando isso no púlpito. Conheço, tem irmãos de outras denominações que estão morando no campo por esse chamado que é pregado na igreja deles também, principalmente nesses últimos dias, depois da pandemia, então. Mas sempre com o propósito de quê? De se afastar dessa questão do pecado. E qual é a dificuldade de muitos irmãos que eu encontro? Eles não entendem a vida no campo como um afastamento das coisas ruins da cidade. Eles não entendem que a cidade está tão ruim a ponto de deformar o caráter deles. Então, por isso que desde o início, acho que foi no primeiro estudo que tivemos aqui, eu botei em pauta a questão de vida no campo é conversão. Não é convencimento, é conversão. Como o povo de Israel, né, que saiu do Egito, eles precisaram se converter depois de tempo. Você vê que mesmo saindo do Egito, eles ainda estavam com o coração no Egito. Porque o pecado havia se tornado normal. Rafael, se eu estiver passando do ponto aí, pode levantar a mão para eu ter a noção aí, tá bom? Então, assim, eles essa mentalidade, como o Rafael citou mais cedo, essa mentalidade de que nós precisamos sair e sair do pecado, é do pecado que estamos fugindo, né? Então, adiantando mais aqui, diz assim, Israel estava preparado para o livramento de Deus quando eles pediram ajuda, então eles queriam ser libertos da opressão do pecado, mas eles não estavam preparados para abdicar dos prazeres ou vantagens que o ambiente do pecado proporcionava a eles. E lá em Êxodo vem falando, né, que eles não estavam preparados. E é um texto até muito interessante para nós refletirmos, que hoje muitos têm dado essa resposta também, né? Lá, Êxodo no capítulo 6 diz o seguinte, no capítulo 6 no verso 6 achei muito interessante. Diz assim, só um momentinho. Por isso disse aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei de sua servidão. Eu vos tomarei. Aí aqui fala a promessa do Senhor. Só que lá em Provérbios, aí Deus chamando eles para sair. Só que lá em Provérbios, olha a resposta. Porque chamei, Provérbios 1, verso 24. Porque chamei e vos recusastes. Estendi a minha mão e nenhum homem se importou. Estão me ouvindo? Ótimo. E nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho e não quisestes minha repreensão. Então, Deus fez o convite para que eles saíssem do Egito, está fazendo o convite para que nós também venhamos sair do mundo, do Egito do pecado, só que muitos de nós temos dado essa mesma resposta, né? Nos recusamos. Então, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, dos irmãos que ainda estão na cidade, dos que ainda não têm esse desejo no coração, mas que de alguma forma permita o Espírito Santo trabalhar e que nós venhamos entender que a saída da cidade para o campo, ela está ligada com a nossa santificação, com a mensagem de sermos purificados para sermos luz ao mundo. E não, em primeiro lugar, fugir do que vai acontecer, calamidades, fome. Não, não podemos inverter a ordem dos fatores, ok? Muito obrigado, Maciela.
Bem, humildade é essencial, né? Ao atendermos esse chamado de Deus, não devemos contestar se Deus está nos chamando, assim como ele chamou a Samuel, devemos ser humildes e atender ao chamado, né? Bem, a seguir, o guia também trata aí do tópico sobre a murmuração, né? Não é permitido murmurar, né? Esse foi um problema muito crônico dos hebreus durante ali o êxodo, durante a sua peregrinação ali pelo deserto. Quando nós analisamos a história, nós percebemos que essa reclamação toda, esses protestos deles, eram sem propósito, né? Porque Deus já os havia conduzido até ali, milagres maravilhosos tinham sido feitos em prol do bem-estar deles, da segurança deles. Nunca eles ficaram numa situação assim de muitos dias sem comida ou sem água. Nunca chegaram a ser atacados. Nenhum egípcio colocou as mãos em um israelita que fosse, certo? Então, o grande problema é a falta de fé. Não são os problemas em si, né? Eu sei que Maciela aí trabalha na área da psicologia, tem outras pessoas. A maior parte dos problemas não são reais. Os problemas que as pessoas enfrentam são problemas que elas criaram na mente delas. Então, a expectativa do problema, da privação, já faz a pessoa se atormentar. Ela se aflige apenas por imaginar aquele problema, né? E não pelo problema concretamente em si. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Porque há desafios no campo, mas há desafios também na cidade, né? Podem ser desafios ali de uma natureza diferente, né, de uma ordem diferente, mas desafios há em todo lugar. Mas no campo estaremos cumprindo a vontade de Deus, estaremos nos santificando, né, e daí por diante. Ao passo que na cidade, estaremos afastados aí do plano de Deus. Perguntaram ali se pode comentar. Pode sim, pode abrir o microfone e comentar, por gentileza. Boa noite, Boa noite. Como é que se pronuncia seu nome, por gentileza? Aide. Aide. Pois Boa bem, noite, tudo bem? tudo bem. Vocês podem me escutar? Sim, Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Aide. Eu sou adventista do sétimo dia também e moro no campo aqui com minha família. Moramos na zona rural de Planalto. Essa é a primeira vez que eu entro no estudo e achei muito interessante o que vocês estão estudando a respeito da murmuração. Como vocês comentaram, isso sempre foi um assunto muito recorrente com o povo de Israel, né? Se nós estudamos a história, né, no livro A História da Redenção, nós encontramos ali que o primeiro em fazer murmurações contra Deus foi Satanás. Depois, nós na história, no capítulo de Abel e Caim e suas ofertas, nós vemos ali o espírito de murmuração que Caim sempre apresentava. Então, nós vemos que sempre que tem espírito de murmuração, espírito de descontentamento, as coisas não dão certo. Como isso a gente pode trazer para a nossa vida no campo? No campo, como você falou, irmão, tem muitos desafios. Outro dia eu comentava com uma irmã que quer vir para o campo, ainda não veio, ela falou, eu acho que o maior desafio no campo é a área econômica. A verdade não, irmão. Eu moro aqui, nessa região, e tem dois irmãos adventistas também que moram aqui perto. E cada um de nós tem um desafio diferente. Um irmão aqui mora aqui na terra dele e de repente o vizinho dele está com a ideia de colocar um bar ao lado dele e um campo de futebol. Tem outro aqui do lado também que colocaram uma torre de energia na casa dele e parece que vão colocar outra e vão querer desapropriar ele. Aí tem outras lutas. Nós, por meu lado, eu e meu marido também, a gente comprou aqui, vão colocar uma torre de energia aqui em cima, a 100 metros de meu lar. Então, todos nós
temos nossas provações, não é só o lado econômico. Satanás sabe que talvez pelo lado econômico ele não vai pegar você, mas por outras questões ele vai querer fazer que você desanime, que você se afaste de sua fé, que não se afirme na doutrina. E nós temos que ser fortes, irmãos, porque o campo vai trazer desafios, sim, vai trazer muitas coisas lindas, mas também desafios. E eu tenho aqui uma citação que eu tirei captura de tela, mas não lembro se é de Mensagens Seletos, volume 1, que fala assim, que toda vez que nós temos uma palavra de descontentamento, uma palavra de murmuração, é uma oferta à sua majestade satânica, fala assim. Então, imagina quão importante é nos cuidar com a ajuda de Deus e do Espírito Santo para evitar esse espírito de murmuração em nossas vidas. Muito obrigado, irmã. Excelente contribuição. Planalto fica onde? Qual o estado, qual país? Aqui na Bahia, perto de Vitória da Conquista. Ah, perfeito. Marciala também é da Bahia, ó. Tá sorrindo aí. Muito bem. É, irmã, muito bom seu comentário. Ah, eu já conheci famílias no campo, né, por exemplo, em que a mulher murmurava, reclamava, e eu olhava para o contexto e falava assim, gente, mas como é que isso é possível? Um lugar tão maravilhoso, tão aprazível, pássaros e tudo mais. Então, assim, os problemas estão muitas vezes dentro da cabeça Uma das mulher pessoas, né? encontrar a esposa do homem, e tudo era lindo, maravilhoso. Pois é. Então, temos que lutar, né, contra esse espírito Dessa forma, maligno, né, que é o espírito aí de murmuração. E Deus provou que cuida, né? Como que Deus provou que cuida, né? Foram muitas ocasiões, né? Veja que maravilhoso o maná, o pão dos anjos. Deus concedia todos os dias e só um dia na semana que ele mandava em porção dobrada, né? Que era na sexta-feira, para que os israelitas pudessem repousar no sábado. Um povo que havia sido escravizado, que agora tem o privilégio de repousar, porque Deus garantiu o sustento deles no sábado. Olha que maravilhoso, né? Quando as serpentes, né? E a gente sempre lembra aí do contexto do campo, né? Serpentes atacaram lá os israelitas, Deus também providenciou o meio para que eles fossem salvos ali, né? Para que olhassem para aquela serpente de bronze simbolizando a Cristo. A coluna, né? De fogo à noite, a nuvem durante o dia para aliviar o calor, enfim, muitos cuidados Deus providenciou como ele faz conosco até hoje, né? Pode falar, Marcelo. é, a questão da dificuldade no campo, como você falou, a grande parte dela está na nossa cabeça. Mas existem as dificuldades reais, e se nós compreendermos que essas dificuldades são obreiros de Deus, ele te deixa claro que as lutas e as dificuldades são obreiros de Deus para a nossa santificação. Então, quando nós enxergamos dessa forma, fica mais fácil nós enfrentá-las e confiar em Deus. Então, a cada dia o degrau vai aumentando quando a gente vai passando por aquela prova, confiando de que Deus irá nos suprir, cuidar de nós. Mas se colocarmos a dificuldade acima da fé, a gente não vai ter força para a próxima dificuldade e muitos vão voltar para a cidade. Eu conheço muitos que já voltaram por não ter essa fé. Pois é, um comentário muito rápido sobre o que a irmã Aide falou, né? Sobre bares, campo de futebol, pessoas que às vezes compram uma chácara só para ir em fins de semana e aí fazem churrasco, fazem bebedeiras, barulho. Eu tenho observado isso também aqui no nosso estado, me preocupa, né? E precisamos orar muito por isso, precisamos incluir isso daí realmente nos nossos motivos ali de oração, né? Na vida, acerca da vida no campo, porque a gente vê que Satanás está ali atormentando, né? Atormentando aqueles que querem viver uma vida santa, uma vida pura ali no campo. É muito triste isso, muito triste. E
Daí, mais uma vez, também aquilo que nós já comentamos sobre o tamanho das propriedades. Tem pessoas querendo comprar frações muito pequenas, e aí, irmão, toma cuidado, porque você pode se arrepender amargamente. Você pode ter uma pessoa muito próxima ali de você. Se você tem uma terra um pouquinho maior, né, vai construir numa área mais centralizada dentro da sua propriedade, você pode se manter um pouco menos vulnerável a esse tipo de problema. Irmã Aide, pode falar. Temos aí 4 minutos. Pode falar, irmã. Obrigado, irmão. Queria dar um testemunho a respeito daquilo que eu falei da aprovação que meu marido e eu tivemos a respeito de que vão colocar uma torre de energia aqui de alta tensão a 100 metros de minha casa. Quando a gente ficou sabendo isso, a gente já tinha comprado a terra e já tinha construído a nossa casa. Meu marido ficou muito triste, muito desanimado, porque a gente, de ter sabido isso antes, a gente não teria comprado. E ficávamos nessa, desanimados, tristes, mas orando, né? Falando com Deus para Ele nos guiar. Nossos outros irmãos que temos aqui no campo, eles nos aconselharam, continuem firmes, continuem adiante, que Deus vai mostrar para vocês as coisas, não se desanimem. Nós continuamos e, graças a Deus, começamos a fazer estudos bíblicos aqui com nossos vizinhos e começamos a levar, todos os sábados, levamos uma turminha de vizinhos para a igreja. E pela graça de Deus, um de nossos vizinhos já batizou. Em 6 meses, depois de 6 meses, pela graça de Deus. Então, eu conversava com meu marido assim, a gente não sabe se esse problema que a gente tem agora dessa torre de energia era o único que Deus tinha para nos aproximar e nos ficar nessa região. Se a gente tivesse sabido, a gente não teria ficado aqui. Mas Deus fez tudo isso por causa desse vizinho ali, que estava com desejos de conhecer a palavra de Deus e ele não conhecia. Ele agora está batizado, está muito feliz. E a gente entende que talvez Deus usou isso para a glória dele, para exaltar o nome dele, como Deus fala na Bíblia, quando perguntavam sobre os cegos, se ele e os pais deles tinham pecado, e ele falou, não, mas é para que se manifestem as obras de Deus. E talvez esse problema é para manifestar as obras de Deus em nossa vida e para Deus trazer pessoas que talvez em outro contexto a gente não teria conhecido. Amém, irmã. A sua propriedade fica distante da cidade? Da área urbana? Sim, ficamos a quanto? 12 quilômetros da cidade de Planalto, que já é uma cidade bem pequenininha, e Uhum. ficamos a 12 quilômetros daqui da cidade de Planalto. Perfeito, irmã. Que Deus continue abençoando ricamente vocês, esse irmão aí que se batizou. Convide-o para entrar no nosso grupo, tá? O nosso grupo está bem lotado, mas quando surgir lá uma vaga, ele será muito bem-vindo. É, Muito obrigada, sim, eu farei. por nada, irmã. Irmãos, algum comentário aí na conclusão da lição 3? Algo aí de muito especial? A gente sabe que a maneira de Deus é melhor, né? O que Deus idealiza, o sonho dele, o plano dele sempre é o melhor. Embora o cálculo humano, né, tem muitos aí dizendo que não, que você tem que investir em bitcoins, bolsa de valores, e não sei lá o quê. Então, o cálculo humano sempre vai na outra linha, né? Agora, o plano de Deus é diferente e a maneira dele é melhor, né? Que assim como Deus guiou os israelitas no deserto, no Êxodo, providenciou tudo. A Bíblia diz que nem as sandálias se gastaram, né? Eles ficaram ali 40 anos no deserto, a roupa, a sandália não se gastou. Deus cuidou de todos os detalhes e Deus também quer cuidar de nós, mas temos que ter fé. Temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Boa noite, irmãos. Feliz sábado. Feliz sábado, irmã. A nossa Cheguei transmissão vai ser agora no cortada. finalzinho, né? É, nossa transmissão vai ser cortada a qualquer momento, tá? De qualquer modo, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente continua interagindo no grupo, tá? Ao longo da semana. Até o próximo encontro, tá bom? Até o próximo. Certo. Boa semana. Bom sábado. Bom Bom sábado. descanso. Tchau.